Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrita todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite celebraremos a vigília de Pentecostes e amanhã acontecerá a promessa de tudo aquilo que Jesus havia dito, que nós não ficaríamos órfãos, que ele voltaria para a casa do Pai, e isso realmente aconteceu, depois de Jesus ter feito tudo pela nossa redenção, ter nos ensinado, ter morrido na cruz. Como ele disse, ao terceiro dia ele iria ressuscitar e depois subir aos céus. E isso aconteceu depois de 40 dias. Jesus sobe ao céu. E não podemos esquecer também da encarnação do Verbo. Deus, que é Espírito, então o Pai é Espírito, Jesus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela veio no seio de Nossa Senhora e adquiriu um corpo humano. Então agora Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E é justamente aí que Jesus se dá por nós, morrendo na cruz, dando-nos a vida. Então aí nós vemos agora, dentro do mistério da Santíssima Trindade, nós temos o Pai, que é Espírito, temos o Espírito Santo, que é Espírito e é Deus, isso precisa ficar bem claro. Jesus também, que é Espírito e é Deus, e só que ele tem uma natureza humana, como nós. E aí Jesus conclui toda a sua obra, ele volta para o céu e ele promete aos apóstolos o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo que irá esclarecê-los da verdade, o Espírito que é o advogado, o Espírito que é o dínamo, que vai dar força para que eles possam proclamar, anunciar o Evangelho. E foi isso, e é isso que vai acontecer no dia de amanhã. Mas nós vemos que nós estamos no capítulo 21, do versículo 20 até o 25 do Evangelho de São João. E aqui está a conclusão também de todo o Evangelho. João, no final, ele diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas
e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, ou seja, tudo que está escrito nos evangelhos. E eu vou ampliar. Tudo que está escrito na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo é verídico. Não é história de carochinha. Aqui está tudo aquilo que nós precisamos para nos salvar, está nas Sagradas Escrituras. Tudo isso foi revelado. Revelado por quem? Por Jesus. A Santíssima Trindade, no caso, nos revela por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que se falava no Antigo Testamento apontava-se para a pessoa de nosso Senhor. O Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, de João, no primeiro capítulo do Evangelho por ele escrito. Vimos a sua glória. Jesus morre na cruz. Jesus nos salva. Jesus derrota, ele mata a morte. Jesus, ele nos dá vida eterna. Ele abre a porta do céu. Jesus Cristo é aquele que destrói o diabo. O diabo que tinha uma força, mas que ele foi derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que vence a morte, vence o pecado. Agora não tem mais como nós cairmos no pecado mortal. Como ele mesmo diz, João, na primeira carta. Ele diz que aquele que é de Deus não peca. Então, com a força do Espírito que vem sobre nós não deveríamos cair mais em pecado mortal. Uma vez que nós fomos batizados e a Trindade habita em nós, nós caímos porque nós queremos. Nós temos a força de Deus. Deus nos dá força para nós não cairmos. Não deveríamos cair. Mas, se nós caímos no pecado, São João vai dizer, ele está aí e ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E justamente ali no confessionário, nós somos perdoados dos nossos pecados. O pagão é perdoado quando é batizado. E o católico é perdoado quando vai no confessionário, porque ele já foi limpo no batismo. Mas como a nossa natureza ela ficou muito fraca e a nossa vontade ficou muito fraca. E a nossa inteligência ficou muito obscurecida, porque nós não conseguimos entender totalmente as coisas de Deus. Então, nós nos confessamos. Mas o Espírito Santo nos ilumina, nos dá força. Então, João agora está testemunhando, dizendo que tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Se você encontrar alguém dizendo, não, isso aqui foi escrito pelos homens e tal, é mentira no sentido seguinte. Claro que quem escreveu foram os apóstolos, foram os evangelistas, mas inspirado por Deus. Deus inspirou no coração dos apóstolos. Então eles escreveram e eles narraram tudo o que eles viveram de experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecer Jesus? Leia os evangelhos. Leia as cartas de São Paulo. Leia os Atos dos Apóstolos. Mas também leia lá no Antigo Testamento, que você vai ver que o Antigo Testamento nos joga para frente, nos leva para Jesus. Mas aqui tem uma coisa muito importante que eu queria trazer como meditação também para nós no dia de hoje. Essa intriga, essa discussão
esse comentário que surgiu por parte de Pedro quando ele faz a pergunta para Jesus: Senhor, o que vai ser deste? O que vai acontecer? Porque Pedro, ele já estava muito mexido interiormente, porque Jesus havia dito que ele iria morrer crucificado. E agora, como João era assim, o apóstolo mais amado por Jesus, João até inclinava a cabeça dele no peito de nosso Senhor. Aí Pedro agora olha e faz a seguinte pergunta: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então Jesus está dizendo para ele assim: olha, você está preocupado com o que vai acontecer com João? O que eu quero é que você me siga, Pedro. E me siga como eu acabei de dizer. Quando tu era jovem, você ia para onde queria, mas vai chegar um tempo em que te levarão a lugares onde você não desejaria ir. E João diz que é o apóstolo que escreveu o Evangelho. E Jesus estava falando da morte, de que morte iria ter. E aí nós vemos que Pedro foi crucificado, e crucificado de cabeça para baixo. Então, essa resposta que Deus dá, que Jesus dá, em forma de pergunta a Pedro, suscitou então entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Mas aí João, o evangelista, ele corrige. Não, Jesus não disse que ele morreria, que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus, ele fala para Pedro: olha, Pedro, se preocupe com você e deixa João. Eu repito, depois de ele ter ouvido aquela questão que Jesus havia dito que ele iria morrer e a morte dele seria dura, ele seria martirizado, na verdade. Agora Pedro se pergunta: e o seu discípulo amado, vai acontecer o que com ele? Aí Jesus disse, estou repetindo de novo para você compreender melhor, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Mas olha, Jesus não está dizendo que ele não morreria. E depois nós vemos que realmente João também morreu. João não está lá em Jerusalém, não está lá em Éfeso, onde ele morreu. Não, João morreu. Mas aqui, meus irmãos, eu queria trazer algo que é muito importante para nós. No segmento de Jesus Cristo, teremos duas formas de entrega de morte, porque todos nós iremos morrer e teremos que passar desta vida para outra. Uns morrerão martirizados, como muitos no passado morreram. Nós temos aí o exemplo dos apóstolos. E outros não morrerão martirizados, como João. João, ele sofreu, ele padeceu. Na tradição diz que ele foi colocado num tacho de óleo quente, mas ele não morreu, se livrou, e, por graça de Deus. E João morreu na velhice. É o único apóstolo que não morreu martirizado.
mas morreu. Ele deu a vida, ele entregou-se totalmente. João é o último dos apóstolos e dos 4 evangelistas, porque ele é um dos evangelistas, ele é o último, ele foi o último a morrer. Mas ele não morreu martirizado. Então, na história da igreja, nós vemos tantas pessoas que morreram martirizadas. Muitas que na história não foi contado, mas que morreu, por exemplo, aqueles tantos milhares de pessoas que foram lançadas nas arenas e foram devoradas pelas feras. Outros foram torturados até a morte. Outros foram crucificados. Mas aí nós temos aqueles que foram colocados como exemplos. Santa Águeda, que foi martirizada. São Tarcísio, que foi martirizado levando a Eucaristia. Depois vocês procurem ver a história de São Tarcísio. Nós temos Santa Maria Gorete, que foi martirizada. Nós temos aí os apóstolos, como eu falei. Santo Inácio de Antioquia, que desejou tanto ser martirizado e pedia para os cristãos não impedirem dele passar pelo martírio. Mas temos outros também, que na vida cristã, eles sofreram, mas não foram martirizados. Santo Antônio, nós temos Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho não foi martirizado, Santo Tomás de Aquino não foi martirizado. Mas se você for estudar a história deles, ler, vocês vão ver que todos sofreram. João sofreu muito, mas morreu na velhice. Então nós católicos, nós precisamos entender que morrendo mártir ou não morrendo mártir, nós precisamos ser santos. Precisamos levar uma vida santa. Amanhã celebraremos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e aí eles começaram a vida missionária. Peçamos então que o Espírito Santo venha sobre nós para que nós possamos dar o nosso testemunho, como João está testemunhando. E o nosso testemunho nesse mundo paganizado, secularizado, que o nosso testemunho seja de que nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo, que nós seguimos nosso Senhor, que nós pertencemos à Igreja Católica e vamos morrer na Igreja Católica. E que nosso testemunho seja de, no domingo, participarmos do sacrifício da Santa Missa. Que o nosso testemunho seja de praticar a caridade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso testemunho de não praticarmos o aborto e nem sermos favoráveis ao aborto. Se o mundo é favorável ao aborto, nós não seremos. O nosso testemunho de vivermos a castidade. A castidade nos pensamentos, a castidade nas obras. O testemunho de que nós não podemos viver as orgias do mundo. O testemunho neste mundo de que uma pessoa que tem tendência homossexual, ela vai viver a castidade. Ela não vai estar ou viver um relacionamento, um homem com homem, uma mulher com uma mulher. Porque Deus nos criou homem e mulher.
Foi assim que Deus criou o ser humano. E o matrimônio precisa acontecer entre um homem e uma mulher. O testemunho que diante de tantas religiões que existem e tantas seitas, nós pertenceremos à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele, quando Ele morre na cruz e ali, do lado dele sai sangue e água. Esta é a minha igreja. E sobre esta igreja, Pedro, sobre esta igreja, eu te coloco à frente, Pedro, desta igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós vamos dar o testemunho de que nós somos católicos, porque Jesus é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Só que nesse testemunho, alguns morrerão mártires, como Pedro. Outros morrerão no chamado martírio branco, ou seja, sem sangue, mas darão o testemunho até a morte. Eu não sei qual o seu caminho, se você vai morrer martirizado ou se você não vai morrer no martírio. Eu não sei que caminho será para mim, mas o que eu quero dizer é: vamos ser fiéis e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Creio no Espírito Santo, que nos dá a vida. Creio na Igreja Católica. Sejamos fiéis até o fim, para que um dia, meus irmãos, todos nós possamos nos encontrar no céu, junto com Deus, contemplando a Santíssima Trindade, junto com todos aqueles que já se encontram no céu. Sejamos fiéis até a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.